Eu vou fazer a leitura do texto do verso 3 ao verso 14, ok? De fato, eu vou me pautar aqui no verso 10, mas para não ficar muito solto, eu vou fazer a leitura do texto, vou fazer uma explicação panorâmica aí dos versos 3 ao 14, mas de fato, para falar sobre a plenitude do reino, eu vou usar o verso 10, ok? Mas a gente vai com cuidado chegando lá. Então, o capítulo 1 de Efésios, eu vou ler, esse texto aqui, irmãos, ele é um hino. Então, o Paulo, quando ele está escrevendo aos irmãos da cidade de Éfeso, ele faz a sua abertura da carta, né, o cabeçalho da carta, e ele já introduz um hino. Então, o que nós vamos ler aí é um hino. A letra está aqui, a melodia escapou, né? Vamos dizer assim. Então, cabe aí aos irmãos que têm habilidade para isso, musicalizar para a gente cantar aqui, ok? Mas vamos lá. Então, imagine uma igreja cantando isso daqui. O verso 3: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, ao louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então esse daí é o primeiro estrofe. O segundo estrofe da melodia, da poesia cantada, começa no verso 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. O segundo estrofe. E aí, o arremate começa a última estrofe, verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Muito bem, então nós temos aí esse hino, as 3 estrofes muito bem separadas, e antes que eu trabalhe essa estrofe aqui, eu já disse para os irmãos que eu quero trabalhar o verso 10 para falar sobre plenitude. Então eu quero corroborar com aquilo que já tem sido dito acerca da plenitude, né? Os irmãos têm definido, mas eu quero complementá-lo, ok? Então nós precisamos de alguma maneira entender como que a palavra plenitude ela é usada no Novo Testamento principalmente, né? Então você encontra a palavra plenitude lá, aqui sem querer ser pedante, mas apenas de forma didática, a gente precisa entender a etimologia da palavra, porque as palavras que muitas vezes nós encontramos no Novo Testamento e até no Antigo Testamento, elas não são mais usadas conforme foram usadas lá. Então, a competência de quem está lendo, ou a precisão é entender como a palavra é usada lá, né? Nós estamos distanciados do texto 2000 anos, de uma cultura diferente. Então, as palavras, elas não são tomadas como nós entendemos hoje. Então, nós precisamos ir em busca do significado. É assim que nós precisamos entendê-las, né? Então, eu preciso, junto com vocês, entender o que é plenitude. De uma forma geral, no Novo Testamento, essa palavra, né, pleroma, ela é algo que preenche, que completa. Então você percebe que nessa definição primeira aqui, é a ideia que está acontecendo. Então quando lemos a palavra plenitude, ou as suas variantes, não significa que algo já aconteceu, mas está em processo de.
E isso é importante para nós, né? A característica do reino é aquilo que o pastor Cornélio nos ensinou a semana passada, se não me falha a memória, é o já e o ainda não, não é? Então o reino de Deus, a plenitude, é algo que está sendo preenchido. Mas também, ao mesmo tempo, é algo que está completo. Essa palavra, ela também é usada nas questões da nossa alegria, né? Completar-se no Senhor. Percebe que a palavra plenitude não apareceu, mas o conceito está ali. Nós vamos o quê? Nos alegrando. A ideia é de que só é possível ser completo quando nós nos alegramos no Senhor. E essa alegria proposta pelo Evangelho, ela não é uma possibilidade, é um mandamento. Alegria no Novo Testamento, aliás, alegria no contexto bíblico, ele é um mandamento. Quando nós falamos sobre mandamento, nós pensamos, não matarás, não adulterarás, essas coisas que são mais juridicamente diretas, mas alegrar-se também é um mandamento. E você vai encontrar isso espalhado, esparramado, né? De forma sobejante, de forma generosa na Bíblia. Deus então, ele nos dá um mandamento, alegrai-vos no Senhor. Não é uma possibilidade, é uma necessidade. Então esse estado de plenitude nós encontramos também como? Encontramos quando nós nos alegramos no Senhor. Essa é uma maneira de encontrar a plenitude. A questão e o nosso didatismo aqui, o que precisamos encontrar acerca ou estabelecer acerca do reino de Deus, é como Deus conduz esse reino. Ele está sendo preenchido, ele está sendo completado, mas ele ao mesmo tempo, né, o paradoxo da nossa fé, ele já está completo em Deus. E é aqui a nossa habilidade, contando com o Espírito de Deus, para entender o já ou ainda não. Então, de modo geral, no Novo Testamento, a plenitude é algo que enfatiza um processo. Processo é alguma coisa que foi desencadeado, não é? Ela está acontecendo, não sabemos em que estágio que ela está. Então, plenitude é algo que está em processo, mas ao mesmo tempo já aconteceu. É o já e o ainda não. Do ponto de vista de Deus, a igreja está celebrando. Do ponto de vista de Deus, a igreja está redimida. E não há possibilidade nenhuma que a plenitude não chegue à sua plena, né? Sem desculpa a redundância aí, a plenitude plena. Não há possibilidade de nós não vencermos em Jesus. Então, a palavra plenitude significa que está em processo, mas ela, do ponto de vista de Deus, já aconteceu. Nós esperamos o dia que Jesus rasgue esse céu, e aí então o reino de Deus estará estabelecido de forma plena. E aí então agora eu preciso de alguma maneira fazer um panorama do texto que eu li, para que o versículo 10, ele não esteja solto, né? Nós não temos a responsabilidade de tomar um texto fora do contexto. Então é evidente que eu preciso, junto com os irmãos, pensar na plenitude do reino, no verso 10, que ali tem algumas palavras-chave, mas eu preciso de alguma maneira entender o texto que foi lido. Aliás, a canção, não é uma canção? Paulo, ele começa a sua carta aos irmãos de Efésios, celebrando a Deus por aquilo que Deus estabeleceu. Nós chamamos isso, do que nós vamos tratar aqui, de economia da salvação, não é? Não é a economia do mundo, dos negócios, não é isso. A palavra economia, ela vai ser importante para nós aqui. O que é a economia da salvação? A economia da salvação é como Deus vai aplicando de forma didática, de forma de tempo em tempo, com o progresso da história, o que Ele decidiu na eternidade. Nós chamamos de economia, como que a salvação ela avança. Então aqui nós temos o quê? O aspecto da economia na salvação. E como é que o Paulo ele trabalha a economia? Como é que ele vai aplicando a salvação no reino que está sendo preenchido, aquilo que ele determinou da eternidade? O texto que nós lemos, e eu já de alguma maneira eu expliquei aqui, né, e os irmãos perceberam, o texto fala do papel da Trindade na salvação. Cada estrofe, e são 3, o apóstolo Paulo, ele demonstra como a Trindade nos salvou. Qual é o papel do Pai na salvação? Qual é o papel do Filho na salvação? E aí ele arremata, ele coroa, ele coloca a cereja do bolo, mostrando qual é a participação do Espírito na salvação. É lógico que, do ponto de vista de Deus, você tem um dinamismo na salvação. Todos cooperam, né, de forma mútua. A salvação, ela vem da Trindade. Mas para que nós possamos compreender, o apóstolo Paulo, ele canta uma música, e essa música ela está separada. Qual é o papel do Pai na salvação? Então, o verso 1
o capítulo 1, do verso 3 ao 6, ele vai dizer que o Pai, o papel do Pai, do Deus Pai na salvação, e ele começa, né? Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Evidente que a minha intenção aqui não é esgotar, e também não teria nem competência, nem tempo para isso, mas a ideia aqui é mostrar o quê? Que na eternidade passada, Deus nos predestinou. Essa é uma palavra que gera um pouco de angústia para nós. Por quê? Porque nós não temos uma mente completamente alinhada com Deus, gera uma certa dúvida, mas também o meu papel aqui não é trabalhar esse texto de uma forma plena, é mostrar o quê? Que logo de antemão, logo no primeiro estrofe que é cantado, essa poesia, diz que num tempo, né, se eu posso chamar de tempo, no passado, Deus nos predestinou, e antes que nós nos levantemos aqui e começamos a discutir a qualidade da eleição, nós precisamos concluir aqui que Deus predestinou para quê? Para que sejamos segundo a imagem de Cristo. Então, antes de se levantar aí, discutir e colocar na mesa a sua opinião acerca da predestinação ou a falta dela, o texto diz que a evidência da salvação é que você imita Jesus. Você foi predestinado para ser igual a Jesus. É isso que no Novo Testamento você vai encontrar de diversas formas. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. E aí então nós deixamos o que é perfumaria de um lado e vamos para aquilo que é essencial. Nós não queremos discutir aqui a questão da qualidade da eleição, ou como Deus elegeu ou por que elegeu. Isso fica para um outro momento. A questão é que Deus decidiu na eternidade que os salvos, eles vão parecer com Jesus nas suas obras. É o que o texto diz aqui, o verso 4, porque Deus nos escolheu nele. Quem que é o nele aqui, né? Em Cristo, que é o sujeito do verbo, ou da pessoa que está no verso 3, nele antes da fundação do mundo, o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Ora, então, se a nossa vaidade teológica discute a eleição ou não, a questão não é só vaidade teológica. Para que Deus te elegeu? Para você ter uma santidade irrepreensível. E aí então aqui nós nos calamos, porque Deus tem mais juízo do que nós. Você foi predestinado. Se você nasceu de novo, qual é a tua predestinação? Imitar a Jesus até o ponto de ser irrepreensível. E como é que ele termina esse texto profundamente teológico, escriturístico? Ele celebra Deus para louvor da sua glória. Então ele arremata o primeiro estrofe dizendo que Deus faz o que faz para louvor da sua glória. A salvação, ela é para louvor da glória de Deus. Um salvo glorifica a Deus. E é assim que ele arremata. Ora, quando nós nos perdemos por conta do pecado de Adão, quando nós herdamos o pecado de Adão, nós nos tornamos mortos em nossos delitos e pecados. E quando somos salvos, é o poder de Deus que faz um morto, um cadáver existencial vir à vida. E quem pode fazer isso? A eloquência do pregador? O trabalho da igreja? A amizade de alguém do contexto sociocultural, espiritual e econômico? Não, quem faz o morto celebrar a vida e ser igual a Jesus é o próprio Deus. Por isso que a salvação não o benefício é seu, mas a glória é para Deus, para louvor da sua glória. Foi para isso que ele te elegeu. O morto existencial, aquele que tem a mente perturbada pelo pecado, aquele que está dominado pelo pecado, agora ele pensa a vida alinhado com a santidade de Deus. E para que isso? Para louvor da glória do Senhor. E aí o segundo estrofe, do verso 7 ao verso 12, ele vai dizer que a maneira que Deus operou na forma prática na história a salvação é que a segunda pessoa da Trindade se encarnou. Isso aqui é um absurdo da graça. Isso aqui é um espetáculo. Como é que Deus se limita ao ponto de se tornar gente igual a nós, com possibilidades como a nossa? Então ele viveu a vida que era nossa para morrer a morte que era nossa. E não cabe na nossa capacidade cognitiva imaginar que Deus ele se limita. Não deixa de ser Deus, porque Deus não é? Deus só é, nunca deixa de ser. E aí o próprio Deus,
ele se encarna nos limites da humanidade para sofrer como um palestino, como um da semente de Abraão, para morrer a nossa morte. Isso é uma coisa que nós podemos explicar. Mas aqui está, por quê? A ideia de remissão é isso que o texto diz, nele temos a redenção. Ora, o que é redenção? Comprar. A ideia de que um escravo ele está sob domínio de outro senhor, está no outro reino, e o preço é de sangue. Deus, na sua essência espiritual, não pode derramar sangue. Então Deus invade a humanidade sendo homem, para pagar um preço derramando sangue como homem, e ressuscita pelo poder do Espírito Santo de Deus, para nos redimir. Então você percebe que o pai que elegeu, ele não dá uma pedalada fiscal, vamos dizer assim, né? Mais ou menos como no Brasil acontece. Quando você tem algum problema, alguém assina lá, está tudo perdoado. Não, Deus é um juiz justo. Ele poderia simplesmente dizer assim, está perdoado. Não, Deus não é um juiz corrupto. Ele não tem o jeitinho brasileiro. Para pagar uma dívida, ele paga a dívida do jeito que ele estabeleceu. E ele se torna homem e paga a dívida do jeito que foi estabelecido. Então a redenção é o papel do Filho na economia da salvação da Trindade. Eu já vou voltar para cá, e aí ele conclui o texto dizendo assim, por que a Trindade resolveu pagar o seu pecado assim? Para louvor da sua glória. É mais ou menos como a gente vê os irmãos preparando aqui, de forma tão cuidadosa, os hinos que vão cantar. Você tem um estrofe, aí depois você tem lá o refrão, né, para corroborar com aquilo que foi dito. O outro estrofe, e aí o refrão. Você vai o quê? Fazendo uma obra-prima, uma arte, para que isso fique ilustrado na nossa cabeça, o que aquilo está sendo cantado, qual é o propósito didático daquilo. Então ele diz, o Pai elegeu, para quê? Para louvor da sua glória. O Filho redimiu, para quê? Para louvor da sua glória. E aí nessa economia, qual é o papel do Espírito Santo? O texto diz, no verso 12, e aí é a última estrofe, ele diz assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou vocês. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. E é óbvio, o método é o mesmo, como que ele termina? Para louvor da sua glória. Então você percebe o que eu chamei de economia aqui? E a palavra vai aparecer no verso 10, eu volto para lá já. Então ele canta de forma bem didática, mostrando para a igreja, ou Efésio, e para nós, evidentemente, o Pai salvou, elegeu como? Ele fez assim, para louvor da sua glória. O Filho redimiu, para louvor da sua glória. E o Espírito, ele selou como propriedade que ele não abre mão. Por que ele fez isso? Para louvor da sua glória. Então você percebe a economia da salvação. De um ponto de vista, o reino de Deus, ele está pleno, porque Deus já é. Tudo é um absoluto agora. Mas na aplicação da história, nós vemos que Deus elegeu, no tempo o Filho redimiu, e ao mesmo tempo que redimiu, ele colocou um selo de propriedade, e essa propriedade é até que a plenitude do reino seja completa. Dito isso, nós vamos então para o verso 10, e é onde então eu pretendo tomar um pouquinho mais de tempo e tirar essas conclusões da plenitude do reino de Deus. Então vamos lá, verso 10 diz assim, isto é, eu vou sempre dando um passo para trás, porque essa é a minha intenção mesmo. Eu não tenho problema de ser repetitivo. É até um recurso didático, vamos chamar assim, né? Então quando alguém diz assim, isto é, você não pode tirar conclusão do próprio versículo. Quem diz isto é, significa que já disse alguma coisa antes. Esse é o problema de retalhar o texto. Então nós já fizemos aí uma cobertura, uma harmonia do texto, sabemos o que o texto está dizendo. Só que eu preciso de algumas palavrinhas aí para nós entendermos o que é a plenitude do reino de Deus. E aí então, ele nos redimiu, aí ele explica, isto é, verso 10, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Quais todas as coisas? Celestiais e terrenas. Celestiais aí não é aquilo que a gente tem como ideia de morada de Deus, é um espaço, né? E Paulo vai lá nesse versículo, capítulo 1 mesmo, né? Ele vai dizer que é a morada, né? de anjos maus, de demônios, essa coisa toda, né? Que nós deveríamos estudar num outro momento. Então todas as coisas vão convergir na terra e no céu, é o verso 10, né? Celestiais ou terrenas, na dispensação
olha a palavra, da plenitude dos tempos. E é aqui que eu paro e aí a gente vai trabalhar os textos. Muito bem, então nós vimos aí que há uma economia, e a palavra em Efésios 1:10, a palavra plenitude, ela refere-se o quê? A soberania de Deus no tempo, ou seja, Deus tem o quê? O controle exato da economia da salvação. Ora, a matéria mesma, a economia, ela é um fato social. É muito diferente do que eu pensava, que a economia é extremamente exata. Não, a economia, a ciência mesma, ela é um comportamento social. A economia, ela dita a regra do mercado. Então, muitas vezes cria necessidade para vender um produto, pronto, você alavancou a economia. Quando você tem algum problema econômico, precisa levantar recurso, cria uma inimizade, faz uma guerra e vende armamento, pronto, a economia fomentou. Cria aí um tipo de doença, a indústria farmacêutica vai vender comprimido, pronto, a economia fomentou. E você tem essa variante econômica, aqui não é isso. A economia aqui é uma maneira didática de você entender que Deus vai aplicando a salvação, e é inexorável. Não há problemas socioeconômicos, não há problema de política, não há problema bélico, não há problema de nenhuma ordem. A economia, ela é apenas aplicada no tempo, mas não há possibilidade nenhuma ir à bancarrota. Por quê? Porque Deus da eternidade resolveu que nós estávamos salvos em Jesus Cristo. Não há uma possibilidade disso dar errado. A conta de Deus, ela pode não ter exatidão para nós, porque nós só pensamos no campo da lógica, 2 mais 2 é 4. Eu ainda costumo dizer que eu não sou da área das exatas, que 2 mais 2 é 4, mas eu tenho dúvida. Como eu não tenho argumento, eu aceito, né? Mas eu desconfio, né? Às vezes 2 mais 2 para outro não dá 4, principalmente na conta no final do mês, você sabe o que eu estou dizendo, né? Então, tudo bem, vamos dizer que é 4. Para Deus, a lógica é diferente. Deus tem mais juízo do que nós. Deus sabe melhor do que nós. O que está ainda encralacado, o que está numa penumbra para nós, está claro para Ele. A igreja já venceu. A igreja foi eleita, redimida e selada. E está celebrando a eternidade com Ele. Ora, eu não entendo aqui, mas me faz vibrar aqui. Porque se eu estou em Cristo, a coisa está resolvida. Tudo é por enquanto. Tudo é por enquanto. Então, a ideia do capítulo 1, verso 10, falando dessa redenção, a plenitude de Deus, ela refere-se à soberania de Deus no tempo. Ou seja, Deus conduz a história de uma forma que é impossível que ela chegue num alvo diferente. Para nós estabelecemos um método, né? A ideia de meta-rodós, estabelecer um caminho, a ideia de Gênesis, de Êxodo, né? Andar pelo caminho, rodós, rodoviária, rodovia, você estabelece uma meta e vai. Se na nossa meta você desvia, você perde o plano de viagem. Para Deus, se, entre aspas, houver mudança de caminho, o alvo está estabelecido. É o que um homem chamado Santo Agostinho, ele diz assim: Deus, ele tem o seu propósito, parafraseando, evidentemente, mas não importa se, do nosso ponto de vista, mude, a rota ela não precisa ser corrigida, porque o alvo é atingido. Mais uma vez, eu não tenho como não dizer que isso me alegra bastante. Deus tem a história nas suas mãos. E o que Ele estabeleceu, é impossível que seja desviado essa rota. Então essa ideia de economia, ela é a soberania de Deus no tempo. Ou seja, na economia da salvação, parece que ela vai sendo aplicada de forma homeopática, contingencial. Mas do ponto de vista de Deus, ela já está plena, é a plenitude. Então nós vamos experimentando. No Antigo Testamento, Deus elegeu, por meio de Abraão, uma nação. E a coisa foi sendo aplicada no tempo, ela está sendo enchida, plena. Mas ao mesmo tempo Deus tem o controle, e aí Ele vai mostrando economicamente como a coisa vai acontecer. E aí no capítulo 1, verso 10, nós temos 3 palavrinhas que vai nos ajudar a entender essa questão da economia. Lembrando que a palavra, melhor dizendo, plenitude, pleroma, ela tem a ideia de um processo ao mesmo tempo que já está cheio. Então vamos a elas aí. Verso 10 do capítulo 1 diz assim, ó: lembra da redenção?
isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. E aqui tem uma palavra maravilhosa. Mais uma vez eu peço desculpa aí, né? Não é pedantismo, mas é só um recurso. Você tem uma palavra aí que ela remonta, ela traz a ideia de cabeça. A palavra é mais ou menos, a pronúncia dela é kefalé. Você conhece essa palavra, você não sabe que conhece, mas conhece. Quando você está com dor de cabeça, por exemplo, você vai na farmácia e pede uma cefalexina, ou alguma coisa assim. Por quê? Está com dor de cabeça. Por quê? A palavra em grego para cabeça é essa daqui. Então, quando você lê aqui a palavra convergir, o que Paulo escreveu lá originalmente é que ele é a cabeça. É que nele está tudo grudadinho. Nele está tudo conectado. Na cabeça é que vem a vida. É da cabeça que gera a vida. É mais ou menos assim, né? Quando nós estamos estudando uma matéria chamada eclesiologia, o que é eclesiologia? É o estudo do comportamento da igreja. Você não pode estudar a eclesiologia sem estudar cristologia. Por quê? Cristo não é a cabeça? Ora, você não pode estudar a ação da igreja por ela mesma, porque o meu corpo não tem autonomia. Eu faço o que eu faço porque o comando vem da cabeça. É claro que a igreja não estabelece seu destino. Ela não tem autonomia, ou deixa de ser igreja. É por isso que cada movimento que eu faço, quando eu mexo a mão, eu não tenho, a minha mão não tem autonomia. Foi o comando do meu cérebro que disse, mexa para cá ou para lá. Assim é a função da igreja. A igreja se movimenta porque a ordem vem de onde? Vem da cabeça. É a cabeça que pensa e o corpo se movimenta. O corpo que se movimenta sem autorização da cabeça deixa de ser igreja. Então você percebe que Paulo ele tem uma coisa importante para dizer nessa economia da salvação. Ele é a cabeça. O que essa palavra ela nos diz? Essa palavra ela também tem uma ideia de esse kefalé, essa cabeça, ela é algo que fica no meio, que fica entre as outras coisas secundárias. É alguma coisa que atrai, que conecta. E aqui tem uma questão muito importante. Você vai lembrar comigo que quando Deus criou o jardim do Éden, a beleza paradisíaca do Éden, tudo estava conectado em Deus. Tudo estava em Deus e por isso a perfeição. A perfeição também não é autônoma. A perfeição ela deriva do ser perfeito. A perfeição da criação de Deus não é por ela mesma, ela não se criou. A perfeição é perfeita porque ela vem, ela bebe, ela está conectada da perfeição de Deus. O problema é que o homem pecou. E o homem e a natureza foi desconectado de Deus. É a mesma coisa de você ter um produto eletrônico, né? Mal comparando, e você está na tomada, e ele vai carregando. Então, a ideia, né, de uma ideia dinâmica e plena, porque ele vai usando a sua energia, mas vai sendo alimentado pela fonte. É assim que a natureza, é assim que o ser humano e tudo que foi criado existia em Deus. O problema é que o pecado tirou da tomada. E a fonte de vida deixou de ser comunicada. É por isso que a Bíblia diz que a natureza geme com dores de parto até agora. É por isso que o homem sem Deus, ele faz de si mesmo um Deus. O problema é que ele não tem a natureza de Deus. Não tem suporte para se autogovernar. Então, o que aconteceu? Com o pecado, aqueles que estavam conectados, ou tudo que estava conectado, se desconectou. A isso a Bíblia chama de morte. Morte na Bíblia não é aniquilamento, é separação. Nós estamos separados de Deus, mortos nos seus delitos e pecados. E aí, o brilhantismo intelectual desse texto que o Paulo está usando aqui, ele diz assim, a maneira de se reconectar, porque depois do pecado de Adão, tudo se desconectou. Agora, o próprio Deus, que é o ser ofendido, ele estabeleceu uma cabeça, ele estabeleceu uma fonte de vida, ele estabeleceu um lugar onde você pode de novo voltar a viver como era. E então é por isso que Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida.
Porque nós nos conectamos à cabeça de novo. Quando Adão pecou, toda a criação foi desconectada. Mas Paulo está dizendo que agora, por meio da redenção, Cristo faz convergir nele, ou seja, a possibilidade de se reconectar a Deus, de beber da fonte plena da vida, recebendo Jesus como cabeça, de onde emana o poder, o intelecto, a boa moral, a santidade e o desejo da vida eterna. Então a palavra convergir, cabeça, significa que tudo é atraído a Ele, como todas as coisas juntas sobre um princípio unificador. Imagine, Jesus é a fonte da vida, e aí agora você que está morto em seus delitos e pecados, que acha que o Evangelho é um monte de baboseira de gente que precisa de uma tábua de salvação planejada pela religião. Você precisa entender que essa é a proposta de Deus para te salvar. Você está morto nos seus delitos e pecados, e a maneira de você voltar a viver a vida de Deus é se reconectar à cabeça que foi estabelecida pelo próprio Deus ofendido. Ele é a nossa redenção, mas o meio é plugar-se nele, é recebê-lo, porque nele converge todas as coisas num ponto unificador. Jesus é a cabeça, o benfeitor universal de todas as coisas. Aprendemos que tudo vive, Paulo vai dizer isso, né? E sai da pena de Lucas em Atos. Ele vai dizer que Paulo, em Atenas, ele vai dizer que nele, em Jesus, ou em Deus, tudo vive nele, se move nele, tudo vem de Deus. E aí agora nós aprendemos que Deus aqui é a cabeça, é Jesus Cristo. Ora, meus irmãos, nós, por conta da ansiedade que está no nosso coração, desejamos a eternidade. A eternidade, ela é um aspecto fundamental do ser humano. Todos desejamos o aspecto eterno. Basta você fazer uma leitura simples da arte na história. Não importa se seja a leitura de um livro, se seja uma canção, não importa de onde venham, as pessoas, elas cantam um paraíso perdido, a ideia da Atlântida perdida, a ideia do Shangri-La, onde tudo é perfeito. Faça uma leitura na MPB, por exemplo, música popular brasileira, de tempo em tempo na história, alguém canta, há um lugar onde eu vou ser feliz, há um lugar onde tudo é melhor. Esse lugar, ele parece uma utopia para os artistas, mas para aqueles que são regenerados pela cabeça, não é uma utopia, é a verdade de Deus. A eternidade está no seu coração, ela é fomentada pela graça, e nós esperamos que um dia a cabeça, ela vai, que nos conectou, ela trará a plenitude do reino de Deus. O reino virá, o reino virá. Cristo é o meio pelo qual nós somos conectados. Tudo volta ao seu lugar por meio de Cristo. Cristo é a tábua de salvação. Cristo é o meio de se salvar-se. Cristo é aquilo ou aquele que o Deus Pai estabeleceu como a verdade. E Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A questão toda aqui é que em Cristo tudo é restaurado. E é aqui que eu vou concluir daqui uns minutos. Mas a questão é que a natureza e os seres irracionais, na volta de Jesus, recebem de forma generosa e graciosa a redenção. Serão libertos da prisão em que foram confinados. Mas você não. Você não. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Um ser irracional não sabe o que é pecado. A natureza não sabe o que é pecado. Por exemplo, quando Deus fez os rios, o Tietê, por exemplo, era límpido. Por conta do nosso pecado, nós acabamos e tornamos um lodo, uma fossa aberta. Quando Jesus vier, o rio Tietê será restaurado pela graça de Deus. Mas você recebe o perdão de Deus se você se arrepender dos seus pecados. Há uma diferença de seres inanimados e racionais dos seres racional. Arrependei-vos e crede em Jesus Cristo, para que você consiga entender e compreender qual é a proposta
da salvação para o reino de Deus. Então, essa é a questão. A natureza e os seres irracionais, ela sofrem uma ação direta da graça, mas nós não. Nós, como somos criados à imagem de Deus, é preciso se arrepender dos pecados para receber o quê? Ser conectados à fonte da vida. Essa é a primeira palavra, a ideia de convergir, cabeça. A outra palavra, eu volto a ler o verso 10, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. Então tudo converge nele para que tenha o quê? A vida de verdade. Verso 10, celestiais ou terrenas. Na dispensação da plenitude dos tempos. Então a outra palavra aí que eu quero compartilhar com os irmãos é dispensação. Essa palavra, ela de fato é economia. Como eu comecei falando aqui para os irmãos, essa palavra ela resume tudo que o apóstolo Paulo ele quer expressar aqui. A ideia de economia, ela deriva, ela vem da palavra casa, oikos, né, casa, e nomos, a ideia de como as leis de administrar a casa. E não é só a questão pecuniária, financeira. A economia do tempo, por exemplo, tudo diz respeito à economia. Se você não faz uma boa economia de tudo, você não consegue gerir a sua vida. Uns são melhores, outros piores, mas a gente vai levando mais ou menos. E essa ideia de economia é a ideia de dispensação que está aí. A ideia de que Deus está administrando, Deus está gerenciando. É a ideia de um ofício da mordomia. E olha, irmão, se o texto diz que Ele é Deus, a economia dele não sobra um, mas também não falta. A economia de Deus, a gestão de Deus, ela vai ser levada de forma soberana. Porque quem conduz o processo da salvação tem a mente eterna. Ele sabe para onde está nos levando. Como diz Naum, capítulo 1, por exemplo, Deus tem os seus caminhos no meio da tempestade. Para nós, muitas vezes, a salvação ela escapa do ponto de vista humano. Parece que muitas vezes a tristeza, as dificuldades, as guerras e o rumor de guerras, a falta de uma política mundial, a falta disso ou daquilo, parece que nós estamos indo à bancarrota, à aniquilação. Mas o Paulo vai dizer que ele está na dispensação, na economia, e ele está conduzindo, administrando, gerenciando o tempo, a salvação. Portanto, é aquilo que o próprio Jesus disse: aqueles que o Pai deu, de maneira nenhuma será tirado da sua mão. O amor de Deus, ele é gratuito e eterno. Deus não ama agora para deixar de amar depois. Deus amou na eternidade e ama para sempre. A questão é que você precisa se arrepender dos seus pecados. Essa é a segunda palavra. A terceira palavra que nós temos aí, eu leio todo o verso, isto é, de fazer convergir a cabeça, né? Ir nele. Convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. Quando? Na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, Deus está fazendo a economia. Às vezes na nossa dispensa, porque a gente não fez uma boa economia, falta o arroz. Não é que faltou dinheiro para comprar o arroz, porque você não fez uma boa economia. Ou veio uma visita que você não esperava e furou a economia. Irmãos, na economia da salvação, Deus não é pego de surpresa. Está tudo estabelecido, está tudo resolvido. Deus nos conduz em triunfo para a glória do seu próprio nome. O seu problema é por enquanto. O problema é que a gente olha na horizontal. A gente precisa olhar para a vertical, de onde vem nosso socorro. Essa é a ideia de se completar na alegria do Senhor. E aí, então, essa ideia de convergir as coisas celestiais ou terrenas na plenitude do tempo, né? A última palavra é de fato a palavra pleroma, plenitude. Então, na cabeça está conectado, Jesus. Lembra que por causa do pecado nós somos desconectados de Deus. Agora o homem sem Deus está debaixo da ira de Deus. Mas Deus também é cheio de amor, mandou Jesus para morrer por nós. E aí então essa ideia de ele estar gerindo a economia, o Pai elegeu, o Filho redimiu, o Espírito Santo ele sela, propriedade minha.
E aí a ideia de plenitude é o processo, como eu já disse, processo de enchimento, ou o fato de estar cheio. Ou seja, aquilo que já está cheio do ponto de vista de Deus, é a figura da palavra. Percebe que toda palavra ela tem uma história, a gente chama isso de etimologia. A ideia de plenitude é a ideia de que num porto, no mundo antigo, sabe que o transporte, a vida econômica dependia muito das atividades marítimas, né? Da atividade de transporte, de comércio por meio da água. Então as figuras elas vêm de porto. Então a ideia de pleroma, a ideia de plenitude, a ideia de que o navio ele já está pronto para viajar. A ideia de que ele está absolutamente carregado, ele está tripulado com seus marinheiros, com seus remadores, com seus soldados, com os seus bens, com as suas mercadorias, com o armamento, tudo que ele precisa para enfrentar as intempéries do mar e os adversários que surgirão, os piratas. A ideia de plenitude é que, do ponto de vista de Deus, está tudo preparado. A plenitude é que não há surpresa na caminhada, na economia, não há um buraco, um percalço. A igreja ela avança, a igreja ela caminha, ela vai em triunfo. Por quê? Porque o seu capitão está no comando. A igreja vence, a igreja é vencedora, não porque o corpo tem o poder, mas porque o seu capitão é a cabeça que governa, que guia, que leva ao alvo. Nós vamos vencer, por quê? Porque o timão da história está nas mãos do bom capitão. Ele está conduzindo para a plenitude. E aí então só nos resta concluir. A conclusão, e a gente pode ir em busca de uma outra palavra que vem da boca do próprio Jesus. Todas as coisas elas vão convergir em Jesus Cristo. É isso que nós lemos, conforme o pastor Cornélio, ele explicou aqui o texto de Isaías, que a criança vai brincar com a serpente, essa não inoculará veneno. Onde é que ocorria isso? Na perfeição do Éden, onde animais de natureza diferente vão estar em comunhão, não haverá mais a cadeia alimentar, todas as coisas voltarão a uma plenitude, a uma perfeição. E aí Jesus então, ele no capítulo 11 de Mateus, ele vai dizer assim. É claro que eu não vou trabalhar o texto aqui no seu contexto, mas eu vou usar uma palavra. Então no capítulo 11 de Mateus 29, ele diz assim, ó, Jesus ele disse, digo-lhes a verdade. Qual é a verdade dele? Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguirem também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. A minha questão não é esse julgamento, não são os 12 tronos, nada disso. A minha questão é a palavra que está aqui, ó. Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas. Regeneração. Não é isso que nós estamos falando? Ele não é a cabeça? Então tudo que é conectado a ele volta a ter vida. A palavra regeneração aqui, ela remete a um estado primitivo. Mas não é primitivo como colocar na nossa cabeça que tudo que é primitivo é velho, que foi ultrapassado, agora é a modernidade. Não, não é essa. A ideia de primitivo é a ideia de originalidade. A ideia de como a coisa era nos seus primórdios. E aí tem uma palavra bem interessante aqui, né? Mais uma vez eu peço desculpa aqui, né? Se alguém me achar pedante, não é essa a ideia. A ideia é de apenas um didatismo. Você tem uma palavra composta aqui. A palavra aqui é palingenesia. Gênesis e Gênesis. E pali é a ideia de novo. Outra vez. Então, o que Jesus está dizendo aqui, ó, na ocasião em que todas as coisas se renovarem, na ocasião em que tudo voltar à sua originalidade, na ocasião em que tudo que foi estabelecido na eternidade por Deus estiver conectado em Jesus Cristo, todas as coisas voltarão à ordem natural, todas as coisas terão de fato a vida planejada na eternidade por Deus, todas as coisas chegarão ao seu ápice de existência, não haverá mais a invasão do pecado, não haverá mais a invasão, a intromissão daquilo que defasou, daquilo que encalacrou o homem numa prisão eterna. Mas para que isso seja verdade da sua vida, você precisa arrepender dos seus pecados, porque haverá uma regeneração de todas as coisas. Eu não sei explicar isso para você no âmbito intelectual, mas eu sinto como se isso fosse
a realidade mais excelente da minha vida. Se você não desejar que Jesus volte para restaurar todas as coisas, há um problema com a sua confissão de fé. Se você perdeu de vista a esperança da parousia, da volta de Jesus, você precisa rever os seus conceitos. Se tudo para você é aqui e agora, você corre um sério risco da eternidade. Nós vivamos aqui agora na expectativa de receber a eternidade. A expectativa de receber a eternidade não anula a vida aqui, mas ela potencializa o sentido de vivermos aqui esperando o dia da plenitude da regeneração de todas as coisas. Então essa ideia de palingenesia, a ideia de voltar à nova criação, é uma ideia de renovação ao seu estado primitivo. A ideia de que todas as coisas voltarão à ordem natural, mas para aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem que Jesus Cristo é a cabeça estabelecida por Deus, é a fonte da vida. Você não pode tombar, parar de respirar, você não pode cair no campo da batalha da vida sem receber Jesus como Salvador. Você precisa, como questão urgente, necessária, irrevogável, receber Jesus como Salvador. Você não pode morrer de qualquer jeito, você precisa morrer tendo vida em Jesus, porque até a morte para aqueles que recebem Jesus é a verdadeira vida. Não saia daqui sem pedir desesperadamente o novo nascimento, ser conectado à cabeça que traz a vida, porque um dia haverá a mudança de todas as coisas no céu e na terra, e para aqueles que não estiverem conectados à fonte da vida, estará no lugar terrível. A ideia de renovação é a ideia de recapitular. A ideia de capitular, recapitular. A ideia de que tudo está sumariado. A ideia que é sumariamente. Sabe quando você pega um livro, tem o sumário? Está tudo lá, ó. Você vai ler no capítulo tal isso, no capítulo tal aquilo. E então está tudo sumariado. Já está tudo dito. Ó, em tal etapa foi isso, em tal etapa aquilo. E Jesus vem, já está no sumário. E o autor que escreve a história não erra. Ele não informa no sumário o título e conta outra história. O Deus que se revela na Bíblia, ele revela o sumário e conduz a história de acordo com aquilo que ele estabeleceu. Porque ele tem a cabeça santa, porque ele pensa de forma santa e nada será surpresa para ele. Está sumariado. Aquela restauração da condição primitiva e perfeita das coisas que existiam antes da queda dos nossos pais. Tudo será restaurado, ocasião que os crentes esperam, ocasião que todos aqueles que foram redimidos e têm asco pelo pecado do mundo, que choram, Jesus diz, bem-aventurados os que choram. É claro que não é o mecânico chorar. A ideia mecânica é a ideia de você chorar pelo pecado que consome a dignidade humana. Então, nesse dia, os crentes serão de fato e plenamente irrevogável conectados com Jesus. E aí, então, nós viveremos em novos céus e nova terra. Eu quero terminar essa reflexão acerca de Efésios, capítulo 1, 3 ao 14, pensando na plenitude, compartilhando um poema com vocês. E do meu ponto de vista, esse poema, ele revela, ele retrata, ele evidencializa aquilo que nos perturba e nos dá uma esperança. E é mais ou menos assim: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado com grande esplendor. Pagar não é necessário, a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper.
jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, do qual eu poderei desfrutar. E aí de novo o refrão: irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu eu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. E aí o último estrofe, ele diz assim: no céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. E aí, antes de encerrar, eu peço licença para contar uma história bem rápida. Entre muitas, eu vivi os últimos dias da vida do meu avô praticamente nos meus braços. O meu avô era um sujeito que a gente chamava de serelepe, né? Bem magrinho, bem ativo. E nos seus últimos dias de vida, ele foi definhando, porque esse é o papel da morte, enfeiar o ser humano. Ele tinha os olhinhos assim, bem azuizinhos. Olhar para o olho dele assim, dava até uma certa paz. E quando nos seus últimos dias na UTI, ele já não queria mais lutar pela vida, porque ele estava sofrendo demais. Ele teve um problema no pulmão, não conseguia respirar, e qualquer líquido que ele tomava, ele afogava, e ele entrava praticamente em óbito. E aí, nos últimos dias, nós precisávamos, em revezamento, pegar uma gaze e molhar, deixar úmido no copo de água, espremer para ele não se afogar, e colocar na língua dele. E a língua dele parecia aquele chão do sertão, em que não vê a água da chuva há muito tempo, tudo rachada. E nos últimos dias ele não queria mais beber, ele travava a boca. Eu dizia: vô, é o Júnior, vô, eu estou te dando água. Mas é como ele não podia dizer, mas ele fechava a boca e como se dissesse: me deixa em paz, eu quero ir embora, eu não quero mais. Ele estava cadavérico nos nossos braços. E aí eu saí, o meu tio entrou, e aí então foi o momento que o Senhor o tomou para si. E por que eu estou lembrando disso entre todas as outras eventos de morte? Porque há uma esperança aqui, que quando Jesus vier, o meu avô que morreu em Cristo, eu vou olhar os olhinhos azuis de novo dele, porque lá o sepulcro não é mais erguido, a morte não tem mais poder sobre nós, porque a morte também será destruída, porque Jesus da cruz matou a própria morte. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa alegria. Todas as coisas voltam a viver, não com prazo de validade, mas elas voltam a viver eternamente. Por quê? Porque no céu o luto é banido. Você não pode enfrentar a acidez da morte sem conhecer a fonte da vida. Você não pode enfrentar a malignidade da morte sem conhecer, de fato, os olhos da vida. Basta você olhar para os olhos de Jesus, e é dali que vai vir vida para você. É dali que você vai ter alegria que extrapola essa vida. E aí, terminando, ele volta ao refrão, e é aqui que eu acabo: irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu, tenho muita saudade. Como é que você tem a saudade de uma coisa que você não conhece? Porque Deus soprou no íntimo do seu coração, da sua existência, o desejo pela eternidade. Em tese, você tem saudade por aquilo que conhece, experimentou, mas você não experimentou o estado celestial. Mas a sua alma clama por isso. E é por isso que eu tenho saudade. Eu não experimentei, mas o Espírito comunica as belezas eternas. Então, irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter, quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Eu não sei o que você já perdeu nessa vida, e com certeza perdeu muito.
e vai perder. Não é uma profecia, é uma constatação. A vida é feita de perdas. Você vai perder. A gente lê na história da igreja que a maior bênção que nós podemos ensinar nossos filhos é a perder. A perca com dignidade, viu? Tem que aprender a perder, porque a vida é feita de perca. E de vez em quando a gente ganha. Por isso que celebra. Se fosse toda hora, você nem celebrava, era comum. Você vai perder muitas coisas. E já perdeu. E cada um faz a sua contabilidade daquilo que foi importante e perdeu. Escapou da sua mão. E não volta mais. Mas você não pode perder a eternidade com Jesus. A eternidade te pagará todas as perdas daqui. Mas se você perder a eternidade, nada pagará essa perda. Portanto, você precisa receber Jesus como a cabeça da salvação. Crer que Deus conduz a economia da salvação. E que a plenitude chegará. Vamos orar. Curva sua cabeça. Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua bondade. Obrigado, Senhor, por tomar a iniciativa de salvar reles, pecador. Obrigado por nos trazer aqui, Pai, e desde manhã participar com os irmãos. Cada um, Senhor, com um tipo de diferença, talvez, mas todos nós procurando, meu Deus amado, o ponto culminante. Foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui, onde os vieses políticos, econômicos, ideológicos caem por terra, e nós olhamos para o Senhor, que é supra-ideológico, no Senhor a salvação, no Senhor a alegria, e a salvação que nós recebemos, ela encontra plenitude no dia da tua visitação eterna nesse lugar. Mas enquanto o Senhor não vem, nós estamos aproveitando a alegria que o Senhor tem nos dado, agora de forma contingencial, mas num dado momento de forma plena. Que o Senhor nos convença, cada um que estamos aqui, Pai, do juízo, do pecado e da justiça, que possamos escapar por nossa vida e receber o Senhor. Não despeça ninguém nessa manhã, Pai, sem que antes tenha resolvido a sua questão eterna. Nos ajuda. Sopra, Senhor, com um hálito santo, no coração mais duro, na consciência mais perniciosa, mais difícil de penetrar com a palavra humana, mas que o Senhor possa convencer, Pai amado, do dia da alegria, da visitação eterna do Senhor, e que possamos receber o Senhor como nosso Salvador. Essa é a nossa oração, e nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe.